Impeachment do governo Jair Bolsonaro. O ranking dos políticos se posiciona como? A favor, contra? Fala aí, galera do ranking, beleza? Vamos fazer um vídeo hoje sobre os acontecimentos mais recentes da política, assuntos muito importantes. E antes de começar, se inscreva aí nos nossos canais, no YouTube, marcar o sininho para receber os nossos conteúdos. Primeira pergunta: impeachment do governo Jair Bolsonaro. O ranking dos políticos se posiciona como? A favor, contra? Queríamos deixar bastante claro aqui, a gente costuma se posicionar. Nesse momento, nós somos contra o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Somos a favor, sim, de abrir as investigações, como o Supremo Tribunal Federal autorizou. Tem que apurar as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, de que o presidente estava interferindo no cargo da Polícia Federal, para interferir nas investigações, para proteger, deputados da base, os filhos. Isso, se comprovado, sim, é um crime e isso sim deve gerar um impeachment, na nossa opinião, mas isso tem que ser investigado primeiro. O que a gente sabe com certeza é que o presidente da República, ele fez uma prática de incompetência de gestão. Isso sim ele fez. Quando você tem um subordinado importante, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, tal, você deu para ele autonomia. Ó, faz aí o trabalho. E ele tem os caras-chave da equipe dele. Se o cara de cima atravessa o ministro, vai no cara de baixo e demite sem o ministro saber, ou a força, ó, vai demitir, acabou, isso é uma prática de incompetência de gestão. Quando você é um gestor, você é um líder, você não pode fazer isso. Se você está infeliz com o cara, você conversa com o seu ministro. Se vocês não concordam, se demite os dois, o ministro e o cara. Isso que o líder pode fazer. Atravessar um subordinado seu é incompetência, é uma prática errada de gestão. Mas isso não é crime, isso não gera impeachment. Tá? Isso mostra que o presidente não é um bom gestor de pessoas. Tanto é que ele não geriu pessoas, ele está há 30 anos no Congresso, nunca aprovou nenhuma lei, quer dizer, ele não tem realizações, né? Nunca geriu uma empresa, uma organização, pessoas. Né? Ele é um funcionário público que passou a vida inteira, uma parte no Exército e uma parte no Congresso. Tá? Então não vamos esperar grandes habilidades de liderança de pessoas por parte dele, mas isso não é crime novamente. E a Carla Zambelli que prometeu que ia indicar o Sérgio Moro para o Supremo se ele demitisse o cara. Isso é uma prática normal da política. A menos que você comprove que você está fazendo essa indicação para criar um crime, conforme, por exemplo, no caso do Lula. A Dilma ia indicar o Lula para ministro para ele fugir da justiça, só para isso. Ia ter um papelzinho lá pronto, se sair a ordem de prisão dele, iam indicar o Lula rapidamente para ele fugir da justiça. Aqui não, aqui a política infelizmente é assim, Você negocia, você fala, vou te colocar em tal cargo, depois a gente põe para lá, tais caras vão nomear. Isso não é crime, isso é uma sujeira normal, mas legalizada da política. Você indica pessoas, você desindica pessoas, tá? Desde que a pessoa seja qualificada, e o juiz Sérgio Moro certamente é qualificado para o Supremo, a princípio não é crime. Então vamos investigar. Se comprovar que o presidente estava interferindo na polícia, ele queria realmente proteger os deputados da base bolsonarista, os filhos, o 01, 02, 03, sei lá quantos zeros que tem, aí isso vai ser impeachment. Se o crime é ser um mau gestor, atravessar seu subordinado, negociar um cargo na República, ser um péssimo fazedor de discursos. Aliás, o discurso do Bolsonaro foi horrível, horrível. Entre falar que o filho 04 dele é o comedor do condomínio e a piscina não desligou o aquecedor e admitir que ele não tinha nenhum motivo para trocar o diretor da PF, senão que ele não estava feliz com as investigações que diziam respeito ao interesse dele, Quer dizer, a investigação que ele queria acompanhar, que até entendo, a facada que deram nele, ele não estava conformado que o Adélio Bispo poderia ter agido sozinho. Quer dizer, deu a entender que é uma grande conspiração da PF para não investigar o cara da facada. Quer dizer, ele não conseguiu mostrar nenhum motivo claro, importante e técnico para demitir o diretor da PF. Porém, ele tem o direito de demitir, ele é o presidente da República, a lei permite isso. Não tem uma ilegalidade na demissão desse cara. Esse é um ponto importante, pessoal, de falar, porque ao perguntar sobre essa investigação, muita gente apontou o dedo. Tá aqui a prova de que ele interfere porque ele quer saber do Adélio Bispo, papapá. A gente acredita que não. A gente acha que é muito diferente
quando você é a vítima de um crime, ele é a vítima, certo? Ele levou a facada. Se o cara que é a vítima está interessado em saber e pressionar a polícia, ó, descobre aí quem foi, quem que me esfaqueou, por que me esfaquearam, isso é uma coisa. Outra coisa é você interferir numa investigação em que você é o potencial criminoso, né? Ou ele, ou os filhos dele, ou os bolsonaristas. Então, só para deixar claro, porque assim, a gente está falando aqui, não tem ainda uma evidência clara de que ele interferiu numa investigação para proteger os filhos. Seria o quê? Um e-mail, uma mensagem, falou, ó, esconde essa prova aí, ou quero saber quem é o delegado que está investigando meus filhos. Quer dizer, você está se metendo num negócio em que você ou o seu grupo é um potencial criminoso. No Adélio Bispo, ele é a vítima. Ele é o presidente da República, ele tem que cobrar a polícia dele de ir atrás do criminoso. Claro que aqui a polícia chegou numa conclusão que não agradou ele ficou bravinho. Mas é diferente você dizer que ele está interferindo num negócio em que ele é a vítima do que um negócio em que ele é o potencial criminoso. E por isso o ranking não é favorável nesse momento a abrir um processo de impeachment que iria botar fogo no país no momento que a gente está aí no pior momento da pandemia. É tipo uma guerra, né? O país é invadido, tem inimigos invadindo o país numa guerra. E se você quer trocar o presidente, claro que tem que ter essa brecha, mas tem que ter um motivo muito, muito, muito forte para isso. Senão, 2022 está aí, o povo decide se o cara vai ficar ou não. O que sim dá para dizer do governo Bolsonaro com esse movimento? Nós acreditamos que, de certa forma, o governo Bolsonaro normalizou. Com a saída do Sérgio Moro, a indicação hoje do André Mendonça e do Alexandre Ramagem, o governo normalizou no mau sentido, né? O Bolsonaro, ele tinha qual que era o discurso dele? Ele foi eleito com 2 pilares, né? Ele falava o seguinte para o pessoal, basicamente, em resumo. Galera, ao contrário de PT e Lula, Dilma, Temer e Fernando Henrique, etc., ao contrário de tudo isso que veio antes, eu vou ser um governo que vai fazer 2 coisas diferentes. Em primeiro lugar, eu vou tirar o Estado do seu cangote. O Estado brasileiro, esse sanguessuga, esse vampiro que está no teu pescoço te sugando, tudo te suga e nada te devolve. Eu vou tirar um pouquinho do seu cangote, vamos diminuir um pouco o tamanho desse monstro, deixar ele mais eficiente, cobrar menos do cidadão, né? E quem simboliza isso é a figura do Paulo Guedes, né? Do Estado, digamos assim, um pouco mais uma guinada liberal, do Estado devolver um pouco do dinheiro para as pessoas que são as donas desse dinheiro, você, o cidadão. E a segunda parte era falar o seguinte, esse é um governo que vai combater a corrupção, que não vai fazer loteamento, que não vai fazer conchavo, que não vai ficar entregando esse Estado, essa vaca leiteira, né, para aquele centrão fisiológico, aquele monte de partido que está lá, que se dane quem é o presidente, se é Bolsonaro, FHC, Lula, Dilma, Temer, que se dane. O que importa é dinheiro e cargos. Então é como se eles vissem o Estado brasileiro como uma vaca leiteira, e eles vão rateando, né? Ó, me dá o filé mignon, eu quero o A100, eu quero aqui a costelão. Só que é uma vaca leiteira vampira, né? Uma vaca vampira, o Estado brasileiro. Isso que é o Estado brasileiro. Porque se fosse uma vaca leiteira, ela iria ficar lá no pasto, iria comer o capinzinho dela, iria engordar sozinha. Só que na verdade é uma vaca vampira que ela se alimenta do seu sangue, você cidadão. Então ela te suga e aí vai lá o centrão faminto e fatia ela inteira em carguinhos, verbas, esse aqui é a secretaria tal, a diretoria tal, onde o cara pode roubar, tal. Isso o Bolsonaro prometeu que não ia fazer. Né? Falou, aqui é critério técnico, eu vou colocar pessoas honestas e não vou lotear o Estado brasileiro. Isso acabou. Ele está se compondo com o Centrão, ele indicou agora para o Ministério da Justiça, no lugar do Moro, o André Mendonça, e um amigo pessoal da família, que é o Alexandre Ramagem, para a Polícia Federal, que é o cargo mais chave, né? Então, essa indicação é uma indicação que a gente tem que ficar de olho, porque é uma pessoa muito próxima da família. Agora, olha só que interessante a estratégia do Bolsonaro. Isso aqui é um negócio que tem já milhares de anos, chama colocar o bode na sala. Isso eles fazem muito bem. Inicialmente, ele vazou o quê? Que ia para o Ministério Alexandre Ramagem na polícia e acima dele Jorge Oliveira na justiça. 2 amigos da família, 2 caras próximos. Aí as redes sociais gritaram, espernearam, tal. Na hora de confirmar, o que ele fez? O de cima sumiu para mostrar que o pessoal, pô, fake news, vocês não sabem o que vocês estão falando, tal. Colocou um cara mais técnico. O Jorge Oliveira tinha 5 anos de formado, é um cara que não tinha muita experiência. Entrou o André Mendonça. Com isso ele conseguiu tirar o calor em cima da indicação mais complicada, que é do Alexandre Ramagem, que vai ficar responsável pela polícia,
ou seja, vai supervisionar todas essas investigações. Para onde que vai o governo daqui para frente? No frigir dos ovos, a decisão está com Bolsonaro, para que lado da balança que ele vai pender. O que sobrou no governo dele? A parte de moralidade, de distribuição de cargos já era. Ficou dois núcleos na parte econômica com pensamentos muito diferentes. Paulo Guedes mantendo o seu plano de tirar o Estado do cangote das pessoas, né? Um programa liberal de reformas, de desmonte de partes que são ineficientes do Estado, redução, simplificação de impostos, reforma administrativa, reforma tributária, etc., privatizações, concessões, né, encolher esse Estado. E do outro lado você tem um núcleo liderado pelos militares que ainda tem um pouco daquele desenvolvimentismo, né? Vamos colocar o Estado no centro e ter grandes investimentos públicos e obras. Isso inclusive se simbolizou nesse programa lançado semana passada, sem a participação do Paulo Guedes, sem a participação de nenhum secretário do Ministério da Economia, quer dizer, lançaram um mega plano de investimento de mais de 200 bilhões em obras, um dinheiro sei lá de onde que vai vir, chamado Pro Brasil, é tipo PAC 2. A Dilma ficaria orgulhosíssima de ler sobre esse Pro Brasil. Paulo Guedes, obviamente, ficou pé da vida, a equipe dele ficou muito decepcionada e começou-se a se especular se o Paulo Guedes ia acabar fazendo igual o Moro, né? Tá insustentável, o que eu vim representar aqui não vale mais, então vou sair. E o mercado ficou, inclusive, muito assustado. No dia de ontem, o presidente, com receio da repercussão de perder os dois, né, Moro e Guedes, os dois pilares do governo, saiu lá para declarar: a economia vai ficar aqui com o Paulo Guedes e tal. Ele que decide, deu uma acalmada do mercado, mas a gente vai saber na real mesmo quando o presidente se decidir sobre o Pró-Brasil. Aí que vai ser a grande encruzilhada. Não tem como você fazer o Pró-Brasil e não fazer ao mesmo tempo. Então, se o presidente, apesar de falar do Guedes e tal, que a economia é com ele, der a canetada, o aval para seguir com o Pró-Brasil, é possível que o Paulo Guedes acabe caindo fora do governo. Se o presidente fala: não, peraí, eu não posso brincar aqui com fogo, se eu perder o Guedes estou fudido, então vamos deixar de lado e engavetar o Pró-Brasil, que é o que parece que está acontecendo, tá? A princípio, a gente acredita que tem mais chance de acontecer isso. Aí, segue a vida, o governo continua e vai ser julgado em 2022, aí, essencialmente pelo que ele conseguiu em termos de economia e lidando com a pandemia. Pandemia, por enquanto, parece que não está indo muito bem. O Brasil está aumentando o número de mortos, chegou a 400 e poucas pessoas, chegou a ser o quinto maior país do mundo em mortes. E economia agora não dá nem para falar, porque nós estamos no meio do colapso total. Quanto ao loteamento de cargos, não é nada diferente do que Temer, Dilma, Lula, FHC, infelizmente. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.